Oi, gente! Boa noite! Sejam bem-vindas! Deixa eu colocar o tema da nossa aula de hoje aqui. Como fazer... Uma excelente Alexa, noite esta... Stop! Como fazer essas traições... Peraí, deixa eu colocar aqui. Traições pararem. Hoje a gente vai falar sobre isso. Como fazer essas traições pararem? Quem tá chegando aqui comigo? Josiana. Quem mais? Juliana. Deixa eu fixar aqui que eu esqueci de fixar. Peraí. Opa. Ai, vem cá. Deixa eu fixar você, comentário. Aí. Fixar comentário. Pronto. Quem mais tá chegando? Seição, boa noite. Caguerra, boa noite. Rosileide, quem mais? Marilda, lindona, T7. Regiane, T3. Sejam muito bem-vindas, viu, gente? Hoje, nessa quinta-feira, né? Amanhã é sexta-feira santa. Ô, coisa boa. Final de semana, Páscoa chegando. Eu já comi todo o meu chocolate, não esperei. Não esperei, agora vou ter que ganhar outro, né? Porque eu já comi todo o meu. E vocês? Natália, boa noite. Ana Paula, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas, viu? Bom, quem tá chegando por aqui agora, eu sou a Paula Abreu, sou terapeuta sistêmica familiar. E aqui é um lugar, né? Um espaço seguro, onde a gente, sem julgamento, sem crítica, a gente faz o quê, mulherada? A gente esvazia a xícara. Coloquem as xícaras aí, esvaziando as xícaras, né? Para que vocês possam ter um novo olhar, né? Para tudo aquilo que assombra vocês, para as dores de vocês relacionadas à dor da traição, ok? Então, a primeira coisa que eu preciso saber e checar aí com você é: xícara tá vazia? Sim ou não, Fernanda? Conta aí pra mim. Eu vou abrir aqui o caso de hoje. Conta aqui pra mim. A xícara tá vazia ou não tá? G, xícara tá vazia? Ana Paula, xícara tá vazia? Então, vamos lá, gente. Bom, todas as quintas-feiras eu trago aqui pra vocês uma história real de mulheres reais, né? Então, essas histórias são mandadas pra mim lá pelo direct. E aí eu conto essa história aqui na íntegra pra vocês. E depois a gente vai olhando ponto a ponto dessa história, né? E como a gente pode olhar pra alguns desses pontos cegos, algo que a gente ainda não conseguiu ver, ok? Então, a história é o seguinte. Eu peguei uma parte dela aqui, porque depois ela dá muitos exemplos. Mas o que ela traz no começo é o suficiente pra gente dar o nosso olhar, tá bom? Olha só, história pra quinta. Ela me coloca assim: engravidei do meu esposo 4 meses depois de separada. Ele era um ex de anos atrás. Tinha terminado com uma noiva de 7 anos. Saímos por um tempo. Como eu tinha acabado de sair de um relacionamento, disse que não queria mais. Ele pediu pra voltar para a ex-noiva e eu descobri que estava grávida. Conversamos, né, e combinamos esperar um tempo para decidir se iria ficar juntos ou não. Não estava nos nossos planos fazer isso pelo filho. A ex descobriu, me viu na casa dele, me bateu, quando eu estava de 7 semanas de gravidez. Pensei comigo: essa doida pode virar a madrasta do meu filho. Não posso deixar isso acontecer. Foi então que decidi insistir nessa relação. Convenci a menina de fazer terapia, senão eu iria à delegacia. E desde então, minha vida virou um inferno. Aceitei ficar com ele, mesmo depois da terapeuta me dizer que ele provavelmente iria fazer comigo o que fazia com ela. Mas eu me achava superior. Então, vamos parar por aqui? Alguém vem também dessa história de relacionamentos anteriores, de separação pequena, né, de espaço de um e outro para uma nova relação, até mesmo com o surgimento de uma gravidez? Sim, deixa eu saber se tem gente aqui que passou por isso. Oi, André, T5. Tudo bem, lindona? Seja bem-vinda. Então, gente, dentro dessa história, né, que eu recebo, agradeço e olho para ela com um olhar de muito amor e muita gratidão, porque a gente precisa entender que as histórias são fatos, né? E elas aconteceram do jeito que a gente deu conta naquele momento, não é isso? O olhar para nós aqui, quando a gente pega essas histórias, né? Quando a gente estuda, na verdade, essas histórias,
é para que a gente possa ter um olhar diferente, né? Para que a gente não precise sofrer e passar por aquilo que aquela pessoa passou. E com esse olhar, essa pessoa que pode estar me assistindo agora, né? Que mandou a história dela pelo direct, vai estar me assistindo e vai ver o quanto isso vai fazer sentido para a vida dela, né? O quanto tem algo que ela ainda precisa curar nela, curar na sua relação, né? Para conseguir sair desse buraco escuro aqui que é a dor da traição, ok? Ó, vocês são disso aqui eu. Então vamos lá. O primeiro olhar, gente, que eu quero trazer aqui para vocês de xícara vazia, por favor, né? Claro, é o seguinte. Bom, o tema da nossa live é como fazer essas traições pararem, tá? Então ela me diz assim, ó, ela estava separada há 4 meses e ele tinha acabado de terminar com uma noiva de 7 anos. Então vamos lá, eu preciso te dizer algo muito importante. Não tem como uma próxima relação dar certo se a anterior não estiver em paz. E o que a gente mais vê é que os relacionamentos novos se dão através da dor dos relacionamentos antigos. Então, o meu olhar aqui para você vem por 2 viés. O primeiro é, vamos supor que você está aqui nesse movimento de que seu casamento não tá bom, houve uma traição e você quer se divorciar. Achando que essa dor vai passar, achando que essa mágoa vai passar, achando que essa raiva vai passar. Bom, preciso te dizer que não, ok? E tem um segundo movimento também que eu quero trazer nesse olhar, que é o seguinte. Antes desse casamento que você tem hoje, houveram também término de relações mal resolvidas, com mágoas, ressentimentos, raiva? Essa é uma pergunta. A outra é, e o seu marido? Teve algum relacionamento que não terminou em paz? Contem pra mim, deixa eu saber aqui, contem pra mim. Falem comigo, por favor. Não me deixe falando aqui com esse celular sozinha. Me contem aqui, deixa eu saber. Sim ou não? Vocês fizeram alguém sofrer? Outro homem te fez sofrer antes desse marido? O seu marido fez a antiga namorada, a antiga noiva sofrer? Como foi isso? Esse aqui é um caso típico que isso aconteceu, né? Ela não fala que nesses 4 meses de separação foi por causa da traição, né? Mas ela fala do término, muito recente, né? E que o noivo tinha terminado com essa noiva de 7 anos. E quando essa ex-noiva, né, descobriu, teve até uma agressão física e tudo mais, é claro que essa relação não estava bem, né? Não terminou em paz. E aí, gente, é assim, tudo aquilo que eu não resolvo lá atrás, em algum momento eu vou ter que resolver isso dentro de mim, dentro da minha vida. Então, não é o divórcio que faz com que essas mágoas, ressentimentos, né, e dores sejam limpas. Outro dia eu recebi uma mensagem nas minhas redes sociais e essa mulher dizia o seguinte: Paula, eu me divorciei, eu já assinei os papéis, mas eu não consigo me desconectar dessa dor e também não consigo me desconectar do meu ex. Então, o que isso prova, né? E foi o que eu escrevi para ela, inclusive. Não é um papel assinado na frente do juiz que vai fazer com que eu esqueça todas essas dores, mágoas, raiva. Até se tornar maior que a dor da traição não vai fazer você esquecer. Mas vai fazer você se tornar uma mulher mais forte. Vai fazer você se tornar uma mulher que possa olhar agora para frente e não mais para as dores do passado, tá? Faz sentido isso para vocês? Então, se aqui dentro desse buraco já existe esse olhar, né, de algo que foi mal resolvido lá atrás, sim, a gente vai acabar tendo compensações, né? A gente vai acabar traindo pessoas na nossa vida. Então, muitas mulheres acham que pedindo divórcio, né? Ou fala, eu não vou querer ter outra relação justamente já para não viver as mesmas coisas que eu vivi no anterior. Também não funciona, porque essa mulher vai querer dar todo o amor, tudo aquilo que ela tem de maior, que ela teria, né, que fazer essa troca com um parceiro, ela vai querer fazer com os filhos, né? E isso também gera outras compensações. Tá fazendo sentido isso para vocês? Contem aqui para mim. Deixa eu saber se tá fazendo sentido isso para vocês. Então, esse é um olhar. E aqui, né, teve um movimento que ela fala na história que ele quis voltar para a noiva, né? Então, essa relação já não estava bem, até que se descobriu a gravidez. E esse, inclusive, gente, eu coloquei aqui para vocês, para lembrar
que se você me diz, né, que teve um vínculo anterior, que essa relação não terminou bem, ou seu marido teve uma relação e essa relação não terminou bem, aqui dentro da jornada, dentro da imersão, nós fazemos todo um trabalho para olhar para isso e para fazendo essas limpezas, né? Essas curas dentro de nós, para que realmente a gente possa seguir em frente, para que a gente possa seguir em paz, tá? E ainda quem não se inscreveu no link da bio para participar da maratona Você Maior que a Dor da Traição, se inscreva lá no link da bio, tá? Vai ser 100% online, 100% gratuita. Tá tudo novo, tá? A minha equipe me pediu para regravar todos os vídeos da maratona, então vai ser algo imperdível para vocês. Eu garanto que vocês vão ganhar muito vivenciando toda essa jornada, tá bom? Um outro olhar que eu trago aqui para vocês é o seguinte. Eu falo, cuidado, mulheres. Nós, mulheres, somos portais de vida. O que eu quero dizer com isso, né? Aqui ela fala desse movimento da gravidez. E consciente ou inconscientemente, sem ter esse conhecimento, muitas mulheres acabam engravidando, né? Não pelo motivo mais saudável da vinda dos filhos, né? Que seria a transformação física do excesso de amor de ambos, né? Às vezes, muitas vezes, essas crianças são concebidas no momento pós-briga, né? No momento de reconciliação, ou numa tentativa de salvar aquele casamento, numa tentativa, às vezes, de pensar, né, de forma inconsciente, ou até mesmo consciente, mas sem saber, tendo conhecimento por detrás, de que se eu engravidar, agora ele como pai de família, né, agora ele vai mudar o pensamento dele, agora ele vai parar de cair na gandaia, agora ele vai parar com as traições, porque agora, né, ele é pai. Gente, isso é pura enganação, tá? Não funciona assim. Pode até ter algumas mudanças ali logo no início, mas a grande tendência é que tudo piore. Por exemplo, nessa história, ela conta que quando ela estava grávida e decidiu manter a relação, ele saía para balada como um homem solteiro e ela grávida ficava em casa. Então, a gente como portais de vida, quando a gente está tendo uma relação, uma intimidade sexual, a mulher ela tem o poder, né, de estar dando sim para aquele homem, um sim de permissão, né, para aquele homem, o portal da vida mesmo. Então, gente, cabe a nós esse movimento. E eu não tô aqui para julgar, não tô aqui para criticar, mas eu tô aqui para trazer consciência, né? Se esse vai ser o seu primeiro filho, se esse vai ser o seu segundo, seu terceiro filho, não sei, né? Mas olhando para esse viés, que um filho, ele nunca vem para consertar casamento, ele nunca vem, porque se a gente faz esse movimento, gente, depois eu vou fazer uma aula só falando sobre filhos, mas para vocês entenderem, né? Se eu não tenho essa consciência e acabo engravidando com esse pensamento, né? Essa criança já vem com essa responsabilidade e é muito pesado para ela ficar ali para unir os pais, né? Então isso é muito dolorido. Deixa eu ver o que a Ingra tá falando aqui. Boa noite a todas. Paula, o acompanhamento inclui mais na frente a participação do cônjuge? Olha, Ingra, eu vou deixar para falar mais desses detalhes lá dentro da maratona, mas eu vou dar um spoiler aqui para vocês, que funciona o seguinte: quando nós damos o primeiro passo, nós fazemos a nossa própria mudança, né? E é óbvio que quem tá do nosso lado começa a observar, por mais que ele não fale, né, esteja vendo as suas mudanças, ele tá acompanhando e ele vai começar a ficar curioso em querer saber de onde tá vindo essas mudanças, né? Esse é um movimento que se abre ali, né, uma oportunidade para que aquelas mulheres que não falaram da jornada no início para os maridos comecem a introduzir os assuntos, né, daquilo que elas estão vivenciando dentro da jornada. Nesse movimento, esse marido fica muito curioso, principalmente quando a gente fala lá no pilar da mente dos maridos, né, e eu começo a falar de uma forma, nas aulas gravadas, que ele fala, caramba, como que essa mulher sabe de tudo isso? Foi você que falou isso para ele? E aí ele começa a ficar interessado. E aí ele pode estar assistindo essas aulas junto com você, tá? E aí, nesse movimento, você, mulher, com essa sabedoria, vai introduzindo essa sabedoria nele também. Então, quantos homens, maridos que eu vejo aqui dentro da jornada, que foram conduzidos, né, por essas mulheres que tiveram a sua transformação nesse movimento de cura deles também. O Alencar, acho que hoje não tá aqui, ele sempre tá nas minhas lives. Ele é um marido, né, da T7, e ele fala que a esposa
foi na frente, então ela sempre estava uma semana à frente. Ela fazia as aulas, ela fazia todo o movimento dela de mudança e ele vinha atrás também fazendo os movimentos de mudança dele. E que junto ali ele conseguiu se reencontrar, não só como marido, mas como homem também. Isso foi algo bem bonito, vocês vão ver os depoimentos deles que vão estar na rede. Tá bom, Ingra? Respondi sua pergunta? Sim? Quem mais? Hoje eu quero responder perguntas, gente. Tem perguntas aqui? Me contem. Então, esse é um olhar, tá? Os filhos precisam ser a transformação física do excesso de amor dos pais. Qualquer outra coisa diferente disso traz compensações, tanto para a relação quanto para os filhos, ok? Mas para me aprofundar, eu precisaria ter uma aula só para falar sobre filhos. Tudo bem, gente? O que mais que eu trouxe? Eu quis introduzir aqui, mas acho que hoje nem vou falar sobre isso. Vocês estão muito quietinhas e o assunto é muito profundo, que vai falar sobre relação sexual, então nem vou pro fundo. Vocês querem ficar no raso, a gente vai ficar no raso então. Esse movimento das traições contínuas, né? As traições que não param. Então, todas as vezes que eu não consegui olhar para aquilo que veio antes, para aquilo que eu não consegui resolver antes, é como se a vida viesse me trazendo vários problemas, várias dificuldades, até um ponto que eu fale, não tô aguentando mais essa dor. Eu preciso de ajuda. Eu preciso encontrar alguém que me ajude a sair desse buraco, né? E aí quando você vai para essa busca de ajuda, aqui como essas mulheres vêm para mim dentro da jornada, a lógica dos relacionamentos, elas começam a olhar para buracos, né? Que elas foram vivenciando durante uma vida inteira e que elas não sabiam. E que se elas não vão cuidando desses buracos, se elas não vão tampando e olhando para esses buracos, é claro que chegar lá na frente se torna tudo mais difícil. Tudo mais difícil, tudo mais complicado. E as coisas vão se repetindo, até que alguém tome a coragem de olhar e fazer diferente, tá? E quando a gente vem falando desse olhar, esse olhar muitas vezes começou lá atrás, tá, gente? Eu tô falando agora desse caso que aconteceu agora, mas quando você vai puxando, muita coisa também aconteceu com a mãe, com a avó, né? E do lado de lá desse marido também. Então, tem muitas histórias por detrás de uma história, ok? Por isso que a gente nunca pode julgar, a gente nunca pode criticar. A gente pode olhar para a história do jeito que ela foi. Tudo bem? A Camila me disse aqui que faz muito sentido. Oi, Alencar, acabei de falar de ti. Depois você vê a gravação. Meu marido não para de me trair. Diz que não me troca por outra mulher, mas não para. Olha, Josi, aí pode estar existindo um movimento que é um pouco diferente desse, né? É uma outra dinâmica e dentro da jornada a gente olha para várias dinâmicas, mas pode estar acontecendo a dinâmica da mãe, né? Esse marido que tem a mãe assim como uma adoração, né? Mas ele não pode casar com a mãe, então ele arruma uma mulher. Normalmente essa mulher tem os traços ou tem algo que ele busca como maternal, que cuide dele, cuide da casa, cuide dos filhos, cuide da família, né? E aí esse outro lado mulher é onde ele acaba buscando fora, né? Essa é uma das dinâmicas, gente. Eu não consigo dizer aqui se esse é o seu caso, né? Eu vou trazendo exemplos e vocês vão me respondendo, olha, isso faz sentido, isso não faz sentido, né? Mas a gente só consegue saber com certeza quando você tá aqui dentro da jornada e a gente vai passando por várias dinâmicas, vários exercícios até que você fala, pum, bingo, esse é o meu caso, esse é o meu momento, é por isso que eu passei, entende? Então aqui eu vou trazendo para vocês alguns exemplos, né, do que pode estar acontecendo aí por detrás. Então veja o quanto isso faz sentido para você, porque existem, gente, inúmeras dinâmicas por detrás das traições, por detrás das dependências emocionais, né? Dependência financeira e tantas outras. Tudo aquilo que nos causa dor, dinâmicas por detrás das doenças, né? Dinâmicas por detrás de necessidade de reconhecimento. Então existem muitas coisas aqui. Deixa eu ver. Você descreveu o meu caso. Ele tem a mãe como uma paixão. Então, Camila, eu acho muito... eu amo, né? Fazer o que eu faço. Sou terapeuta sistêmica familiar. E é engraçado quando eu tenho uma pauta, né, de uma história e eu começo a falar de um outro assunto que eu puxo, né, aparece, as pessoas que estão aqui tinham que estar, aparece esse assunto, eu falo alguma coisa e alguém se identifica, né, porque esse é um campo onde mulheres se conectam e crescem com outras mulheres, tá? Então, essa pode ser uma dinâmica que está acontecendo. Enquanto você não olha para isso,
você não pode ajudá-lo a fazer o mesmo, né? E como é ajudá-lo? Não é apontar o dedo na cara dele, dizer o que ele tá fazendo de errado, não, muito pelo contrário. Mas quando você tem conhecimento e você vai trazendo esse ambiente seguro para a relação de vocês, ele vai querer saber por que é a sua mudança. Por exemplo, né? Coisas que ele sempre falava que não era legal na relação e você começa a fazer essas mudanças, tipo, para ele do nada, né? Porque ele não tá entendendo nada, que você tá na jornada. E aí ele para prestar atenção em você de um jeito diferente, né? Porque quando a gente tá muito tempo casada, o que eu escuto é, eu pedi várias vezes pra ela mudar, ela não muda. Eu já falei isso pra ela milhões de vezes, ela muda um tempinho e depois volta tudo como era antes. Então, essas relações acabam caindo no descrédito. E aí quando vocês vêm pra jornada e tem esse acompanhamento, tem essa rede de mulheres, né, por detrás, dentro do acompanhamento da jornada, onde a gente consegue dar sustentação para essa mudança, ele começa, né, a levantar assim. Tem alguns maridos, gente, que até acham que é vocês que estão traindo eles, porque a mudança é tanta que ele fala, peraí, não é possível, ela mudou demais, agora ela não reclama mais, agora não pega mais no meu pé, agora não, entendeu? E aí a gente tem que fazer, a gente trabalhar agora o outro efeito colateral, né, que é esse, achar que é você que estão traindo. Respondi? Que mais? Traga umas perguntas. Oi, Jean, tudo bem, T5? Muito bom. Muito bom ver vocês aqui, viu? Deixem as perguntinhas aqui de vocês para eu ir respondendo. Então é isso, gente. Quando ela fala, um olhar importante, né? Quando ela fala assim, eu pedi para ela fazer terapia, porque senão eu ia fazer a denúncia dela na delegacia, e eu aceitei ele de volta, porque eu me julguei superior. Quantas vezes, gente, a gente, por falta de conhecimento, a gente não foi para esse lugar? Não, eu vou tentar de novo, né? Ele vai mudar, ele vai fazer diferente. E numa dessas tentativas de querer que o outro faça diferente, é a gente que vai para aquela postura de querer dar demais na relação, né? Eu vejo muitas mulheres aqui dentro da jornada dizendo que quando descobrem a traição, vão para um lugar de culpa, né? Onde foi que eu errei? Por que ele fez isso comigo, né? O que a outra tem que eu não tinha, né? E vem meio que uma culpa mesmo, uma responsabilidade toda pra cima de você. Gente, não tô dizendo que esse é o seu caso, ok? Tô falando sobre o que eu leio, o que eu vejo de algumas mulheres que entram pra jornada e até mesmo que me procuram nas redes sociais. E aí, quando vem esse processo de culpa, ela assume isso, né? Abraça essa culpa pra ela e aí ela começa a se doar mais na relação, né? Achando que esse era o problema. Só que se ela não faz a mudança exata daquilo que precisa, daquele ponto raiz daquela dificuldade, daquele ponto cego, ela acaba tendo que usar de muito esforço, né? Mas sem resultados reais. Essa é a grande verdade. Por isso que quando a gente tem um método, né? Quando a gente tem esse olhar mais pontual, a gente usa a energia que a gente precisa para algo específico, para uma mudança específica. Eu paro de fazer isso por tentativa e erro e faço isso de uma forma muito pontual. O Alencar falou aqui, mudanças de oportunidade, acordos que não duram. Exatamente, Alencar. Mas quando as mudanças são reais, o relacionamento realmente muda. Exatamente isso. Exatamente isso. Então não dá pra ficar fazendo de conta da mudança, né? E eu falo, gente, os maridos não são bobos. Não adianta você querer fazer só a mudança achando que é para trazer o seu marido de volta, porque essa mudança não se sustenta, né? Eu vou mudar, eu vou fazer de conta, eu faço de tudo naquele acordo, né? Eu faço de tudo pelo nosso casamento, faço de tudo para você voltar para casa. E aí esse tudo não se mantém, né? Quando eu não entendo exatamente o porquê, pra onde, por que isso aconteceu na minha história, como eu posso fazer diferente, gente, vocês não saem desse lugar, tá? Não sai. Isso é muito dolorido, porque aí as mulheres, por tentarem da forma errada, elas dizem, não tem mais jeito, eu já tentei de tudo. E isso não é real. Isso não é real. E é o que eu mais vejo, gente. Hoje eu tava vendo várias reportagens, eu quero fazer uma live só falando sobre isso. Mas se vocês virem a quantidade de divórcios que aumentou, não só durante a pandemia, mas casamentos que não têm durado com mais de 10 anos, eu falo pro meu marido, né? A gente tá junto há 22 anos. Eu falo que daqui a um tempo, quando a gente for falar isso pros amigos da Manu, né? Nossa filha de 9 anos, vai fazer 9 agora final do mês. A gente vai parecer aqueles Tiranossauro Rex, sabe? Aqueles casais praticamente em extinção, né? Porque se
muitos anos de casamento já era algo raro na nossa sociedade, imagine aqueles relacionamentos que além de muito tempo juntos, ainda se dão bem, ainda constroem resultados, né? Ainda um tem a companhia do outro por opção e não por necessidade. Então, gente, eu até brinco com ele que parece que a cada ano que passa, a gente vai se tornar cada vez mais em extinção, assim como os Tiranossauro Rex. Brincadeirinhas à parte, né? Então, essas traições só param quando a gente para, respira e começa a olhar para as causas, para aquilo que vem antes das traições, né? Gente, eu sempre falo e eu sempre vou repetir, as traições é o ponto alto de toda uma relação que já tá dando sinais de que não está indo bem, ok? Estou casada há 20 anos, vai virar Tiranossauro Rex que nem eu, Regiane, que nem eu, entendem? Então, se essas traições não param de acontecer, qual é o tema, né? Qual é a justificativa, qual é a resposta para isso? O que precisa mudar não está sendo mudado. É simples assim, né? Paulo, mas eu já fiz de tudo. Paulo, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Escuta, os contra resultados não existem argumentos, né? Se a gente está tendo resultado, que as traições não param de acontecer, a gente precisa olhar para a causa raiz. E se ainda não foi olhado para a causa raiz, por mais que você tenha feito uma mudança, 2 mudanças, 3 mudanças, mesmo que isso esteja te custando muito, inclusive a sua saúde, não vai funcionar, tá? Primeiro porque a gente não pode dar mais do que os nossos 50% nessa relação, né? Segundo, porque você precisa mudar o que precisa ser mudado e não aquilo que você quer mudar ou aquilo que ele quer mudar, mesmo que essa mudança ainda assim seja muito difícil, tá? Muito difícil, gente, vamos esclarecer o que é esse muito difícil, tá? Muito difícil quando eu não sei o que é. Muito difícil quando eu não estudei qual é o caminho de solução. Mas quando você tem passo a passo, quando você vai vivenciando esse movimento, a gente consegue tornar coisas difíceis em coisas mais fáceis, tá bom? Nossa, então o meu estava dando sinal desde quando noivei com ele. Exato, Camila. Na verdade, minha flor, eu vou te dizer que esses sinais pode ter vindo lá desde o seu primeiro namoradinho. E por não saber ler esses sinais se amplificam, né, a cada nova relação ou quando eu já tô com uma pessoa há muito tempo, né? Então eles vão dando, sim. E, gente, fala assim, né? Ai, mas meu marido tá com fulana não sei o que, a ciclana, beltrana. Para tudo. Nosso olhar aqui na jornada não é pra beltrana, não é pra ciclana, não é. O nosso olhar aqui é pra você. O que em você tá fazendo com que você atraia essa história de dor pra tua vida. É isso que a gente tá aqui pra olhar, tá? É verdade, a Miranda falando aqui. O Alencar aqui, ó. Nós homens temos dificuldades em entender, né? Mentes masculinas. Expressar e assumir o que sentimos. Total. Quando a Marina começou a mudança dela e aprendeu a me ouvir e falar comigo do jeito que eu precisava, eu também mudei. Olha que interessante, né, Alencar? Esses dias eu fui escrever exatamente isso para uma mulher nas minhas redes abertas, né? Eu não lembro qual era a dificuldade dela, eu falei, isso acontece porque você não consegue entender como a mente do seu marido funciona, né? E aí você tenta falar com ele de uma forma que você entende e não como ele entende. Faz sentido para você? Aí ela me respondeu embaixo assim, eu não entendi. Eu não entendi. Por quê? Porque isso é tão raro hoje em dia, né? Isso a gente só consegue mesmo através do conhecimento, mas que com certeza, quando você aprende essa ferramenta que eu ensino para vocês lá dentro, acho que do 2º pilar, é uma mudança assim, ó, muito rápida, né? Porque você para de falar com o outro do jeito que você entende, mas você começa a falar com o outro como o outro te entende. E aí faz toda a diferença. Toda a diferença. As brigas diminuem, né? Ah lá, e tudo melhorou. Passei a entender o que sinto e preciso. E aprendi a falar isso pra ela. Tudo muito melhorou. Olha que interessante, Alencar está falando algo aqui que eu escrevi. Deixa eu abrir aqui pra vocês.
aquelas frases que eu coloco para vocês de gotas de essência, muitas delas são frases minhas, né? De algo que eu vivencio, de resultados que eu tô vivenciando. Deixa eu abrir aqui que tem uma frase que eu escrevi agora à tarde, que fala muito sobre isso que o Alencar falou aqui agora, quer ver? Porque isso serve tanto pra gente quanto para os nossos maridos. Aqui, ó, frases Paulo Abreu. Quando eu aprendi a dizer aquilo que a minha alma gritava, fosse de amor ou de dor, a minha vida e o meu casamento se tornou muito mais leve. Não é assim? Então, é exatamente isso, quando a gente aprende e quando a gente também permite ensinar o outro, né? Com muita humildade, mas quando a gente aprende a ensinar o nosso marido a fazer o mesmo, gente, a gente se livra, assim, sabe? De um peso, de ter a responsabilidade. Não, a gente fica ali naquela relação 50-50%. Oi, Madalena, boa noite. A Marina aqui, ó, esposa do Alencar. Que orgulho de mim mesma. A jornada mudou primeiro a minha vida e depois o meu casamento. Exatamente, Marina. E eu falo isso o tempo todo, né? Que a jornada é esse olhar voltado primeiro para a mulher. Quando ela está bem, quando ela se cura, quando ela olha para ela, tudo em volta dela começa a melhorar, né, gente? A mulher é a base, é a edificação da família. Eu não sei vocês, mas eu aqui é sempre assim. Se eu tô bem, tá tudo bem. Se eu não estiver bem, se eu tiver com crise de pelanca aqui dentro, parece que a casa desmorona. Será que é só comigo que isso acontece? Mas todo mundo aqui pode estar em crise, até as cachorras, até os rottweilers podem estar em crise uma com a outra lá embaixo. Mas se eu tô bem, eu consigo resolver tudo e tudo volta pra paz. Mas se eu não tenho conhecimento, recurso, se eu não tô com essa paz interna dentro de mim, minha casa vira um caos. A Marina, a jornada mudou nossas vidas, exatamente, muito lindo. Não consegui chegar a tempo de assistir o ao vivo. Ah, tava sem internet, eu vou deixar gravada pra vocês, tá bom, Madalena? Depois da traição, é normal o homem expressar mais seus sentimentos? Regiane, é assim, tá? Principalmente se ele tiver um tipo de mente, que a gente fala que é do marido caladão, que é um dos últimos tipos de mente, assim, que usa realmente a traição como uma válvula de escape, sabe? E ele sente muita culpa, né? Então ele vai tentar fazer de tudo para agradar, para tentar de alguma forma te compensar pela dor que ele te causou, tá? Mas eu não posso te dar certeza porque eu não sei qual é o tipo de mente do seu marido. Aí para isso a gente precisaria usar a ferramenta para entender em qual tipo de mente o seu marido opera a maior parte do tempo, tá? Mas normalmente é isso. É normal os maridos se fecharem mais depois da traição? Também, Miranda. É o mesmo caso que eu falei agora. Só que o que acontece? Ele vai para dois movimentos. Depende do espaço que essa mulher consegue dar para esse marido após a traição. Por isso que eu falo que primeiro vocês precisam se curar para aprender a fazer esse movimento e guiar o marido de vocês, tá? Se eu não consigo, dentro de casa, dar esse ambiente seguro e esse marido já tá carregando a culpa pelo erro que ele cometeu, ele vai se fechar. Ele vai se fechar ainda mais. Vai ficar lá. Se ele talvez já fosse um homem fechado, agora ele vai se fechar ainda mais, tá bom? Então, a gente precisa ter recursos, conhecimento, ferramentas, né? Pra primeiro nos curar. Porque, gente, não dá pra você dar ambiente seguro pro marido se você tá em dor, se você tá ressentida, se você tá com essa dor da traição fazendo o grande alvo aí da tua vida, né? Não dá pra fazer isso. Então, a gente vai precisar primeiro olhar pra gente, primeiro se curar, primeiro olhar pras nossas dores, pros nossos buracos, né? Pra depois a gente dar conta de fazer isso pelo outro, tá bom? Porque senão eu tô tirando de mim pra dar isso pro outro. E qual é o caminho quando isso acontece? Adoecer, tá? Desde doenças como depressão, ansiedade, síndromes do pânico, etc., até doenças físicas mesmo, né? Candidíase, infecção de urina, miomas, dentre outras coisas que a gente conversa e fala, aborda, né? E libera isso também aqui dentro da jornada, tá bom? O que mais? Falado? Tudo? Discutido? Boa noite, Dil. Boa noite. Respondi, Regiane? Respondi? Miranda? Responde aqui pra mim, tá bom? Se eu respondi as perguntinhas de vocês. Então é isso, gente. Quem quer ter a sua história, né, interpretada, olhado para esses pontos cegos, o seu nome é totalmente preservado. Pode me mandar lá no direct,
tá? Que eu coloco aqui na minha listinha, por ordem de chegada, e a gente faz a leitura dessas histórias, tá bom? E é claro, né, gente, que uma história sempre acaba conectando com outras. O que nós falamos aqui serviu para alguém? Só para eu saber? Ajudou alguém a ter um novo olhar de algo que não estava vendo? A Regiane falou sim, respondeu, obrigada. A Roselene tá chegando agora, vou deixar a aula gravada. Gente, quem vai assistir depois na íntegra, né, inteiro no gravado, quem vai assistir depois só na aula gravada, não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de enviar para as pessoas que vocês amam, tá bom? É assim que a gente faz com que esse conhecimento consiga alcançar outras mulheres, outras famílias que estejam passando por esse processo de dor e que não têm esse conhecimento, que talvez ainda não sabem que existe um caminho de solução, tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês. Saí de casa porque não aguentava mais a traição e sempre com a mesma pessoa. Não estava conseguindo seguir minha vida em casa com ele. Sabe, vou falar Farias aqui. Farias, essa é uma solução paliativa. Porque não é isso que vai fazer a dor parar, né? Com certeza, mesmo você tendo saído de casa, com certeza você não fica mais presente ali quando isso acontece, né? Vivendo aquilo em tempo real. Mas a sua mente, com certeza, não desliga. Será que tá lá? Olha na rede social dela, olha na rede social dele. Será que tá fazendo? Sabe? O pensamento não para. Enquanto você não faz esse processo de cura dentro de você, de dentro para fora, não importa se você tá dentro da sua casa, não importa se você tá fora da sua casa, não importa se você tá numa outra relação, né? Essa dor, esse fantasma vai com você onde você estiver. Entende? Faz sentido isso? A Josi falou aqui, ó, serviu, me ajudou, estou passando exatamente por isso, obrigada. Que bom, Josi, que bom, obrigada por me deixar saber disso, tá? Paula, o homem não quer falar mais sobre o assunto, é normal? Jane, se você tem um tipo de mente daquelas mulheres que gostam muito de falar e tá falando sobre isso o tempo todo, é muito dolorido. Por quê? Porque ele do lado de lá não tem recursos para falar sobre isso. Tá? O que eu vejo do lado de cada jornada é que quando você passa pela jornada, né, por esse processo, além de criar um ambiente seguro, você para de falar sobre esse assunto. E aí as coisas se invertem. É ele que vem até você para te contar coisas que ele nunca te contou. Desde detalhes, né, até te falar o porquê que ele fez o que fez. Então, ele é que se sente confortável de vir até você para te falar tudo isso. Tá bom? Entendo sim. Ok. Estou passando por isso. Ok. É isso, pessoas. É claro que assim, o que eu mais, eu vou comentar isso com vocês. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui comigo, hoje, na nossa aula de hoje. Porque, gente, eu preciso falar pra vocês que é muito difícil estar aqui. Não é fácil. Tá? Eu sei que algumas mulheres aqui já me acompanham, conhecem o meu trabalho, muitas que estão aqui também já vivenciaram a jornada comigo, já trouxeram aqui os seus depoimentos, já estão vivendo um novo movimento, mas eu preciso dizer para vocês que a todo momento eu sou bombardeada nas redes, por querer mostrar para vocês um novo caminho, um novo olhar e sair daquela superficialidade de simplesmente apontar o dedo para o outro e dizer que isso é falta de caráter, que isso todo homem não presta. Então assim, eu quero deixar muito claro para vocês que em nenhum momento eu tô te dizendo que a traição é algo legal. Eu não tô te dizendo em nenhum momento que isso é certo, que isso é errado. Eu tô te dizendo que isso aconteceu na tua vida, que isso é um fato. E que se você não parar para olhar para aquilo que está por detrás dessa traição e continuar fazendo o que você está fazendo, eu sei para onde isso vai dar. Mas eu ainda percebo que muitas mulheres em dor, né, numa energia muitas vezes até masculina de agressividade, não conhecem o meu trabalho a fundo, né? Colocam palavras na minha boca, me julgam e me criticam por eu simplesmente dizer que nós precisamos olhar para os nossos 50% dentro dessa relação. Se vocês chegam junto nessa relação, tanto você quanto ele tem 50% de responsabilidade de tudo aquilo que dá certo, de tudo aquilo que dá errado, mesmo que você não saiba ler os sinais. Isso não tira a sua responsabilidade, isso também não tira a responsabilidade dele.
Então, quando nós estamos falando aqui, nós precisamos ir para essa postura adulta, né? Não com o olhar da criança de apontar o dedinho e falar: a culpa é dele, mãe. A culpa é dele, foi ele que fez isso, mãe. Não. A minha postura aqui como sua mentora é te tirar da postura da vítima, te tirar da postura da criança e te adultecer. Te levar para um lugar que você, por falta de conhecimento, não conseguiu ver tudo o que acontecia ali do alto. Não no sentido prepotente, mas no sentido que o conhecimento traz isso para nós. De olhar para tudo aquilo que me aconteceu com outro olhar. Mas não me colocando numa postura de dó, mas sim me colocando numa postura de uma mulher que é responsável pelas suas próprias atitudes, ou até mesmo pelas suas faltas de atitudes, tá bom? Então eu agradeço imensamente por vocês estarem aqui comigo, por vocês acompanharem o meu trabalho, por vocês aceitarem esse novo olhar, né? Sem julgamento, sem crítica. Olha que eu falo isso o tempo todo, né? Eu ouvi coisas como você é machista, você é isso, você... Não, eu tô aqui a favor de um olhar de uma vida saudável, né? Mas se as pessoas... É muito mais fácil, né, gente? Olha quantas dinâmicas eu trago aqui pra vocês que às vezes parecem, pra quem nunca viu isso, parece algo tão complexo, né? E a gente do lado de cá, através da jornada, do passo a passo, faz com que isso se torne mais simples, né? Mas é muito mais fácil, gente, você continuar numa postura de julgar, de criticar, de apontar o dedo, do que falar: opa, peraí, como é que é? Tem coisa aí na minha história que fez eu atrair essa traição pra minha vida? Eita, peraí. Nossa, mas isso daí dói demais em mim. Nossa, eu vou ter que olhar pra isso? Então, aí você precisa escolher, né? A gente tem que ser responsável pelas nossas escolhas. Eu quero olhar para aquilo que me dói, por mais que aquilo me doa, ou eu quero continuar no papel de vítima, apontando o dedinho pro coleguinha, né? O que eu tenho que fazer? O que eu escolho fazer? E mesmo que você não escolha fazer nada, isso não significa que as consequências não virão. Falei, gente, foi bem um desabafo aqui, porque às vezes isso me irrita, sabe? Às vezes eu acho que eu poderia estar com a minha família, poderia estar assistindo uma série que eu gosto, lendo um livro que eu gosto, mas eu tomei pra mim essa dor da traição e venho aqui pra ajudar vocês. Pra mostrar pra vocês que vocês não precisam ficar nesse buraco escuro, que existe um caminho do lado de lá, mas por muitas vezes parece que são provas mesmo, né? Que a gente tem que passar, superar, olhar para isso e não deixar a peteca cair. Mas eu queria dividir isso com vocês. Vi que eu estava doente, assim como ele também, mas não tive força de me curar com ele perto. Saí da cidade que eu morava, né? E estou buscando uma vida nova sem ele. Faz muito bem nesse sentido. Esse olhar é bem consciente. Mas aí eu te pergunto, você vai fazer isso sozinha? Você vai dar conta de olhar para essa dor até onde essa dor não te incomode mais, ou você vai mais fundo nessa dor, mesmo que ela doa ainda mais, entende? Esse é um olhar, mas esse é um caminho, tá? Esse é o caminho mesmo. Faz sentido mesmo. Alguém contribuiu de alguma forma. Não vi os sinais e passei por uma traição virtual. Isso aí, Natália. Foi bom te ouvir. Que bom, Divan. Deus continue te abençoando. Amém, Natália. Preciso... Gente, todos os dias eu rezo e peço, me dê forças. Me dê forças. Você vem me ajudando bastante. Obrigada. Então é isso, tá bom? Vocês que conhecem um pouco mais do meu trabalho, que estão aqui, que se permitem, né, receber esse conhecimento, quando vocês verem algo desse tipo, deem a opinião de vocês, daquilo que vocês já viram de mim, daquilo que vocês já ouviram, e que eu tenho certeza que eu não tô aqui para levantar bandeiras, a não ser uma, se torne maior que a dor da traição. Tá bom, meus queridos? Olha, uma ótima sexta-feira santa para vocês, com a família de vocês. Uma ótima Páscoa, uma excelente Páscoa para vocês, um nascimento novo, né? De tudo aquilo que vocês querem viver, que isso traga e represente muito esse momento para vocês hoje, nesse final de semana, tá? E que vocês possam levar isso para uma vida inteira, tá? E eu vou estar aqui do lado de cá para ajudar vocês. Quem ainda não se inscreveu lá no link da maratona, se inscrevam, que eu vou estar aqui esperando vocês com muitas novidades, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês e até terça. Beijo.